deixe-me agradecer mais uma vez e manifestar o gosto sempre que tenho de vir aqui. Poucas vezes, mas as vezes que eu venho, faço o possível para que corra bem. E realmente é com muito gosto. É a minha primeira vinda depois da cerimónia de atribuição do prémio. Continuo a reiterar a minha gratidão e a minha honra. Desta vez para um evento que acho que merece ser marcado e que, nesta forma, de quase mano a mano com um colega de Espanha. De qualquer maneira, cumprimento a mesa, cumprimento também todos os meus colegas e amigos que aqui estão. E, sobretudo, o meu colega de Espanha, que somos oficiais do mesmo ofício, de uma espécie já rara, que são os historiadores do direito e dos antigos impérios. Enfim, hoje já não se chamam impérios, já nem sabemos se há impérios, enfim. De qualquer maneira, como sou da escola antiga, falarei à moda antiga, não falarei muito, não lerei muito, vou sobretudo falar e, sobretudo, também falarei de uma coisa que parece que já está falada há muito tempo e suscitará imediatamente o comentário do que o que é ainda para dizer sobre o antimeridiano de Tordesilhas. Se estivesse aqui o comandante Semedo de Matos, imediatamente dizia há uma coisa para dizer porque não se usa o termo antimeridiano. De qualquer maneira, como ele não está presente, eu vou insistir na prática e na tradição de utilizar subajamente o termo do antimeridiano. E a maneira como, em primeiro lugar, gostava de... Eu não vou falar sobre a Junta de Badajoz-Elvas. Eu uso a Junta de Badajoz-Elvas. Há muito que falar ainda sobre isso, até porque há muita documentação que precisa ser lida e estudada, mas, de qualquer maneira, eu estou a usar isto como baliza, porque, efetivamente, há que pensar o que é o antimeridiano antes da Junta e como é que se olhou para o antimeridiano depois da Junta. Portanto, há um momento aqui de quebra, porque para mim o momento não é tanto, irei falar sobre isso, não é tanto o Tratado de Saragoça, mas as conclusões que se tiram das negociações frustradas na Junta. E para não ser repetitivo e para não escandalizar ninguém por estar a bater num clichê já muito batido, eu vou abordar a questão do antimeridiano através de questões. E estas questões são suscitadas por coisas que nós vamos lendo, ideias que vão surgindo, e agora estamos num período em que as ideias aparecem catadupa, nós nem temos tempo nem capacidade intelectual para as absorver a todas, mas há algumas que nós vamos estando mais sensíveis, porque dizem coisas que nos são familiares, que dizem respeito a Portugal e às coisas portuguesas e à própria Academia Portuguesa, à grande tradição que nós temos nesta área e que às vezes são contraditórias, que nos deixam dúvidas se as pessoas que as tratam estão devidamente preparadas para isso ou se somos nós que realmente já não estamos preparados para as entender. E sobre o antimeridiano de Tordesilhas tem sido muita coisa. Tem-se dito que foi uma ideia que nunca poderia ter surgido na altura de Tordesilhas, do tratado, porque não havia conhecimento científico que permitisse traçar um meridiano. Já se disse que nunca se provou também que houvesse antimeridianos ou estivessem a operar, a ideia do antimeridiano estivesse a operar antes de Saragoça. Portanto, eu, inspirado nestes comentários, vou tentar reduzir a questão vou formular umas questões teoricamente, retoricamente, e, portanto, a minha apresentação seguirá mais ou menos a lógica das questões. Em primeiro lugar, é uma questão simples, que é a questão se os homens de Tordesilhas, aquela geração que, enfim, que lidou com aquilo, que é uma geração que se vai prolongar, muita dela sobrevive até ao tempo de Dom Manuel, tempo de Dom João II e Dom Manuel, se foram capazes de, efetivamente, conceber um antimeridiano, ou seja, uma linha abstrata, na outra ponta, digamos, na face oculta do hemisfério que estava à vista, não é? Eu trouxe aqui esta imagem, não são muitas, mas esta aqui é sugestiva, isto é o globo de Behaim, e, enfim, é simbólico, porque, obviamente, o globo de Behaim aparece dissociado de Dom João II, mas, obviamente, nós não temos dúvidas que se não conheceu conheceu os mesmos modelos e nós sabemos que já se trabalhava com esferas. Portanto, a questão de conceber, aliás, permitam-me aqui um desvio, é curioso que há uma frase que não é muito citada, mas que está na documentação, está nos tratados, está na documentação preparatória, fala sempre em linhas, mas há uma insistência em linhas imaginárias. Portanto, isto indica-nos que para abordar esta questão
é exigível uma certa dose de abstração. Eu, na conferência que tive a fazer aqui por ocasião do prémio, insisti muito na questão do espaço e do espaço abstrato. E continuo a insistir, porque estes homens, eu estou convencido, que uma das coisas que marca e que facilita a abordagem ou a inovação profunda que há do ponto de vista técnico, jurídico, espacial, científico, é a capacidade de abstração e olhar para um globo vazio. Aliás, há também uma instrução interessante do rei Dom João III, já para as negociações de Tordesilhas, é uma instrução onde ele diz, faça mais ou menos isto, faça o possível por ter uma poma nua, ou seja, um globo nu, onde tracem uma linha sem indicação de lugares, continentes ou países. Portanto, um apelo, a base disto tudo, foi mesmo para a Junta, a base disto tudo é um exercício de abstração e uma concentração num globo, numa esfera, que é concebida posteriormente partida em 2 hemisférios, graças ao traçado de uma linha. Portanto, em relação a esta primeira questão, portanto, este exercício de imaginação é saber se aqueles homens pensavam ou não, quando estavam a redigir o Tratado de Tordesilhas, ou quando estavam a negociar, estavam ou não a pensar na possibilidade ou a considerar a parte não visível que não era objeto do tratado. A segunda questão é se realmente foram capazes, onde é que o colocaram. Porque, obviamente, estamos a falar de linhas e há um processo que se chama de marcação e, portanto, se ela existiu, em algum lado devia estar. A terceira pergunta é se ela existiu, se eles o conceberam, se ela existiu e se o colocaram, quando é que começou a operar? Porque realmente não é uma linha teórica ou platónica, é uma linha com efeitos divisivos. Portanto, o Carl Schmitt falava em mentalidade divisiva, realmente a capacidade das pessoas imaginarem linhas para o efeito de, efetivamente, dividirem grandes territórios e grandes espaços. Portanto, a questão, onde é que operou? E a quarta, neste caso, é a questão se há representações. Porque, sim, senhor, eu posso dizer, houve, existiu e foi representada. Nós sabemos que a linha de Saragossa foi representada, nós sabemos que a linha de Tordesilhas foi representada, mas no período entre a celebração do Tratado de Tordesilhas e a linha de Saragossa não há representações oficiais do putativo antimeridiano. Portanto, eu, em primeiro lugar, vou tentar brevemente responder não, mas pelo menos dissertar brevemente sobre a questão da capacidade de imaginação, o outro lado do globo. Portanto, imaginemos, estamos a olhar para a face atlântica que está ali, aqui ainda tem um restinho, obviamente será mais ou menos o oposto, ali um bocadinho da Ásia, é mais ou menos o oposto, mas a questão é esta. Em primeiro lugar, o alvo da atenção é uma esfera. Portanto, não é um plano, não é uma superfície plana, é uma esfera, e tem que ser uma esfera. Quer dizer, a concepção que há do globo desde o tempo do Eratóstenes, a gente sabe que ele defendeu uma visão esférica da Terra, mas a questão não é só a concepção, é a questão da representação da esfera para a utilização para este efeito. Porque também há quem comente assim, não havia conhecimento científico para conceber outra coisa que não fosse o espaço num plano. Portanto, os primeiros exercícios cartográficos estavam limitados pela impossibilidade de representar o plano oposto, porque eram chapas. Obviamente que isto não colhe. Aliás, era o próprio Ptolomeu, na sua geografia, que dizia que há 2 maneiras de fazer geografia, que é o tópico, por esferas ou em espaços, em planos. O próprio Cónigo Fernão Martins, do célebre da Carta de Colombo, correspondente com o Toscanelli, também diz a mesma coisa. O Toscanelli diz, eu podia mandar este mapa, transmitiria melhor a minha ideia através de uma esfera, mas não é prático. Portanto, aqui a questão é da praticabilidade da representação do espaço, ou pelo menos da utilização do espaço. É mais fácil ter uma carta em cima da mesa, enfim, qualquer dos presentes sabe isso melhor do que eu, do que estar a manipular ou utilizar, manipular no sentido próprio da palavra, um globo. Mas não há dúvida nenhuma que o espaço de projeção original é e será sempre a esfera. E nós não temos dúvidas nenhumas. E a prova disso é realmente o facto indiscutível que já portanto, nos finais no século XV sabia-se perfeitamente o que era a poma, a esfera, o globo, e a prova, enfim, numa associação a Portugal, é o caso do globo de Behaim. A outra coisa é
não é simplesmente conceber o espaço esférico e a possibilidade de o dividir, do ponto de vista teórico, portanto, que os conceitos geográficos admitiam perfeitamente, o tal globo nu que Dom João III falava, acho que nas vésperas da Junta, é a questão como é que se olha, vamos imaginar, vamos pensar que os homens que estavam a negociar Tordesilhas olhavam para uma esfera. Possivelmente teria uma esfera. Havia esferas como estas e não deixa dúvidas nenhumas que a esfera cumpria perfeitamente. A esfera está totalmente ocupada, não há espaços incógnitos. Há umas terras incógnitas, mas elas próprias são substância. Portanto, não há aqui espaços vazios, não há espaços, não há gaps, não há nada. Será discutível se isto representava a realidade geográfica. Estamos ainda numa fase ptolomaico-marco-poliana, mas para todos os efeitos a esfera é representada plenamente. Portanto, se eu olho para uma face, tem que haver outra face. Portanto, dizer-se que não se concebia, quem lidava com esferas não concebia o outro lado, ou não estava preocupado, é um absurdo. Qualquer um de nós, não acredito que nenhum de nós, enfim, ainda estudei com globos, não é? Agora são virtuais, mas não acredito que haja alguém que tenha um globo de frente que não se sinta intelectualmente motivado para ver do que está do outro lado, quanto mais não seja pelo gesto simples de fazer girar o globo, porque os globos eram giratórios, precisamente por isso, para facilitar a verificação do outro lado. Mas isto aparece, não, realmente Tordesilhas é aquilo, é o que está ali, é o que eles sabem do globo. Ninguém se preocupou com isso. Eu não acredito, francamente, porque com certeza se alguém estiver a negociar com outro espaço, a divisão de um espaço, sente curiosidade de ver o que é que está do outro espaço, podiam-no fazer. Com facilidade, era mais fácil fazer. Já nem falo nos mapas de Fra Mauro, que é um mapa, é um planisfério, mas tem a forma redonda que já sugere uma projeção de uma esfera. Portanto, há um imperativo intelectual. Todas as pessoas que lidem com espaços, definição de espaços, repartição de espaços, utilizando esferas, têm naturalmente, independente do foco numa face do globo, têm naturalmente, como qualquer ser humano com o intelecto, a tentação, a curiosidade, a necessidade de ver do que está do outro lado. É um imperativo intelectual. Obviamente que no caso de Dom João II e do seu Conselho, eles tinham razões não meramente platónicas ou de mera curiosidade, havia efetivamente interesse em saber o que estava do outro lado, porque realmente era um dos pontos fundamentais da criação, da fundamentação do projeto expansivo marítimo de Dom João III, daquela geração, era precisamente a noção clara de que havia um outro lado. Não é? Portanto, desde a frase do usque ad indos, e tenho a impressão que ninguém me contestará que eles sabiam que o usque ad indos estaria do outro lado. Em algum ponto, mas do outro lado, não é? E é um outro lado que se atinge maritimamente. Tinha sido uma das lições do mapa de Fra Mauro, era precisamente a possibilidade de se fazer essa volta, de atingir o outro lado por mar. Tudo isto gira à volta do outro lado. Como é que se chega ao outro lado? O que é que está no outro lado? Será que a linha abrange o que interessa do outro lado? Portanto, é este imperativo de determinar o que é o outro lado. Dir-me, mas isso não há nada nas bulas e não há nada no Tratado de Tordesilhas. Na bula do Papa Alexandre Borgia, não há nada, não há referências antimeridianos, não há linhas nenhumas ao outro lado, e no Tratado de Tordesilhas não há nada. Bom, em primeiro lugar, temos definido duas linhas. A linha do Papa Borgia é uma linha que é traçada por sugestão de Colombo. É Colombo que sugere a ideia, é a primeira vez que surge uma linha meridiana, já se tinha utilizado uma linha horizontal para o Tratado de Alcáçovas, mas é a primeira vez, e nós sabemos que foi Colombo que sugeriu aos reis católicos que a fizessem incluir na bula, para maior segurança. Portanto, isto é uma linha que surge da cabeça de Colombo, é acolhida imediatamente com os argumentos próprios que Colombo utilizou, acolhida pelos reis católicos e, correspondentemente, é editada, é inserida na solução da bula de Borgia. A linha de Tordesilhas, independentemente das proximidades e da sequência dos factos da sua produção, é uma linha diferente, porque é uma linha negociada. É uma linha negociada, em vez de ser o Colombo a dizer interessa-nos ter uma linha no Atlântico, muito provavelmente foi uma linha que foi negociada onde Dom João III interessa-nos ter uma linha no Atlântico, mas eu também estou interessado na projeção dessa linha para o outro lado. E nós sabemos hoje como é que ela se projetou. Armando Cortesão
dissertou abundantemente disto. Aliás, tem sido injustamente, quanto a mim, injustamente tratadas as teorias, ou o que o Armando Cortesão escreveu, não só na história de Portugal, da Mion Pérez, mas também no Mistério de Vasco da Gama, tem sido injustamente tratado por outras razões, por causa da questão do Brasil, do pré-descobrimento, que obscureceram a lógica que ele apresentou para um prévio conhecimento, ou para a probabilidade de conhecimento, que Dom João III e o seu Conselho teriam do que provavelmente estava no outro lado. Daí que a linha reflita duas posições. O equilíbrio entre uma linha que já não é a linha do Papa, é uma linha que é negociada com Portugal, e interessa pensar quais são as condicionantes para essa negociação. Dom João III não negociou, não terá sido a questão do Brasil, ou terá sido, não sei, mas a verdade, seja qual for a motivação, o facto é que, estou convencido, Dom João III, naquele momento, já havia a carta e o mapa de Pedro da Covilhã, que nós não conhecemos, mas é presumível saber que não se afastaria muito do que estava aqui. Havia o Globo, pelo menos, ou outros modelos anteriores. Portanto, sabia-se que lá estava. Portanto, a questão era unicamente saber, Dom João III possivelmente terá pensado, eu não estou certo, tenho uma aproximação, uma ideia aproximada, que isto bate na zona que nos interessa, onde nos interessa chegar, porque o projeto de expansão para o Oriente já está a andar, já está em preparação, simplesmente não tenho meio de certificar, e numa negociação destas é muito delicado, portanto vamos arriscar isto desta maneira, supondo que nós sabemos mais do que os espanhóis sabem, do que que os reis católicos sabem quanto a isto. Colombo não sabe disto, obviamente. Portanto, vamos apostar, até porque nós sabemos que pelos cálculos que dispomos, e nisso o trabalho de Armando Cortesão é extremamente interessante, porque o calcula cientificamente, isto vai bater no outro lado, efetivamente, nas Islas Satirorum, que mais ou menos correspondiam na lógica ptolomaica e poliana, que respondem mais ou menos às Molucas. Isso é indiscutível. Basta pegar num mapa e ver que é. Foi por acaso. Eu não acredito muito em acasos nestes casos, mas para todos os efeitos, parece-me que é difícil contestar que alguém, como Dom João III, não pensasse numa negociação destas, não pensasse no que estava do outro lado e se efetivamente do outro lado convinha ou não convinha. Portanto, estava aqui a tentar ordenar as minhas respostas, portanto, a questão da omissão é esta, portanto, não está no Tratado de Tordesilhas. Quem é familiar com tratados, nem tudo está nos tratados, não é? Nem tudo está nas bulas. Os tratados são negociados, qualquer contrato, não sou obrigado a prever tudo. Os tratados, este tipo de tratados, ou mesmo a bula, reflete um equilíbrio de interesses num determinado momento, e muitos tratados, há coisas que não são escritas e que são omissas. Aliás, tem sido esta a oposição, e aí a literatura especializada dos colegas espanhóis é muito categórico. O João Quesada, Manzano, todos eles têm deixado em aberto essa questão do que teria sido, porque é que não há uma menção expressa ao outro lado, sobretudo da parte portuguesa. Não conviria. Há coisas que não convém fazer. Mas o facto de não estar mencionado não quer dizer que ela seja pensada, e esse é um dos meus pontos. Por um mero exercício de lógica, não podemos radicalmente afastar essas hipóteses. Não está mencionado. Há muita coisa que não é mencionada, ou que não é conveniente mencionar naquela altura. E, portanto, este é o pé onde eu estou, efetivamente. Eles pensaram no outro lado. Havia razões sobejas para pensar, ter um conhecimento aproximado do que estaria no outro lado, que a linha eventualmente poderia cair do lado que nos encontrava, mas não havia necessidade de fazer aqui, até porque havia uma coisa que o Dom João III sabia, independente das bulas. A bula do Dom Circuidem tinha anulado de algum modo os privilégios da bula Romanum Pontifex, que nos dava uma espécie de carta branca para nos expandirmos no Oriente. A bula do Papa Borgia veio de algum modo anular não anulou, mas sobrepor-se, retirou valor à bula portuguesa, no sentido de dizer os espanhóis também o podem fazer. Eu estou a referir aqui espanhóis, no sentido, para não estar a dizer os permanentes dos reis católicos. Podem-no também fazer. Portanto, Dom João III sabia que havia uma espécie de corrida, e depois com uma regra do first arrived, first served. Seria isso. Eu acho que, possivelmente, a aposta do João III é sei que vou chegar primeiro. Eu sei que, portanto, eu arrisco, se eu não ganho por uma determinação de uma linha que dificilmente os outros vão aceitar, eu ganho pela velocidade, e como se viu, ganhou, não ganhou ele, ganhou o sucessor,
ganho pela hipótese de chegar primeiro ao outro lado da linha, que eu tenho uma ideia onde é que está. Esta ideia, repito, isto é uma tecla que tem sido... Nós também falámos nisso, mas sobretudo esta ambiguidade e este facto de não haver necessidade de consagrar expressamente esta ideia, portanto que houve de facto uma razão de Estado, uma razão política, dos dois lados. Do lado dos reis católicos, porque enfim, Colombo tinha-lhes dito, não, isto é só o Atlântico e acabou. Aliás, quando nós chegámos lá, quando Vasta Gama chegou lá, Colombo ficou furioso, e realmente os memoriais, o memorial que ele apresenta, o Salve Memorial de La Mejorada, que o nosso colega também, aliás, publicou vários documentos fundamentais para essa compreensão, ele está escandalizado, como é possível, eles extravasaram, não tinham nada, sim, não tinham nada que fazer isto. Enfim, portanto, a posição deve ter sido esta. Agora, de facto, e eu vou adiantar o que poderia ser uma conclusão, há provas claras, incontestáveis, que em 1505 já havia uma demarcação. Já as irei apresentar, portanto isto antecede bastante o que geralmente se diz, só se começou a falar em antimeridiano, ou depois, a sério, depois da viagem de Magalhães, porque houve um completo conhecimento da circunnavegação, facilitou completamente, tenho dúvidas, não me parece um argumento de colha, mas de facto isso já existe em 1505. Existe, não é que tenha sido criada. O momento da criação, para mim, pelo menos unilateralmente, como referência fundamental, que é a demarcação, mais tarde também chamada conquista ou área delimitada de expansão dos portugueses, surge com Vasta Gama. É um momento em que, aliás, é um momento fundamental, absolutamente fundamental e muito maltratado, que é o momento em que Dom Manuel assume o título de Senhor, Rei de Portugal, Senhor da Conquista e Navegação da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia. Eu creio que já referi isto aqui uma vez e não me canso de referir, porque, como digo, é das construções jurídico-políticas mais sofisticadas que alguma vez foram feitas no Ocidente. É a primeira vez que não se alude a um território sobre o qual há uma expectativa, um território perfeitamente definido, um senhorio, o Reino de Jerusalém, ou o Reino de Castela, ou o Reino de Portugal, mas há o senhorio do feixe de direitos. Isto é uma inovação. Isto só acontece, foi logo de seguida à viagem de Vasta Gama, só acontece porque é o momento em que o Dom Manuel se sente seguro. Dentro da prática política ou jurídica da posse, é um momento, aliás, acho que é o Castanheira que diz, São Castanheira ou Damião de Góis, que dizem, nesse momento assumiu o título porque Portugal tinha aquilo que por direito tinha pelas bulas e pela posse. Todos nós temos aquela imagem da fiada de padrões que não são meramente decorativos, não são objetos decorativos, nem sequer astronómicos, são elementos de posse material e o último é simplesmente a chegada de Vasta Gama àquela zona, para os portugueses, não para os outros, para os portugueses é uma tomada de posse. Mas foi num cantinho do Malabar. Bem, mas é que, segundo o direito vigente, que é o direito comum, e o Código Justiniano dizia isso, a posse simbólica tomada num ponto estende-se a todo o resto. Toda a nossa espaço de conquista, ou grande parte do espaço que nós sempre tratamos e sempre defendemos como espaço de expansão, não só de dominamento, é baseado nesta ideia, que pode ser fundado em gestos, em atos simbólicos, num ponto que se estendem. Foi este o princípio que foi debatido e derrotado na Conferência de Berlim, e nós bem o sofremos no período da expansão em África, já no século XIX. Portanto, a chegada de Vasta Gama, naquele momento, os portugueses chegaram à Índia. Pode-se dizer, pronto, então a linha passa pela Índia. Não. É que a linha não é isso, porque, aliás, é curioso entender o que é a Índia ao longo dos tempos. A Índia, entre o tempo de Dom João II e o tempo de Dom João III, digamos, 1530, eu já explico a data, é a Índia, são as Índias Orientais, que falámos aqui há tempos.
não é a Índia transgangética, não é a Índia cisgangética, é tudo o que é possível considerar com a Índia. Portanto, o que se passa entre a chegada de Gama a Calicut até 1513, porque 1513 é a data em que Jorge Álvares põe um padrão na costa de Cantão, é um período de expansão, antecedido por padrões em vários sítios, nomeadamente logo a seguir à chegada de Afonso Albuquerque, há os padrões em Malaca, há padrões nas ilhas das especiarias, etc. Mais tarde servirão de argumento. Portanto, a Índia é uma Índia extensível, que depois é confirmada por atos de posse. Um padrão, uma chegada, etc. Ora, na previsão desta extensibilidade, eu penso que terá sido nessa altura que se começou a pensar, efetivamente, na necessidade de uma demarcação. Chegamos primeiro, é um primeiro de algum modo virtual, porque não é o primeiro onde eu tenho os pés, mas é o primeiro potencial, é a conquista, é o conceito de conquista. E, portanto, agora temos que demarcar isto. Se eles sabem, o problema é deles, mas nós, para o nosso lado, sabemos onde é que isto está. Ainda sobre, eu por acaso não pus isto, era importante, que os reis católicos, eu falo dos reis católicos, o Conselho dos Reis Católicos, Colombo, eventualmente, o arcebispo Fonseca, todos eles, pensassem, tivessem algum temor nesta posição, na eventual posição dos portugueses, da consideração antecipada do outro lado, está manifesto nos célebres memoriais do mestre Ferrer. Logo a seguir ao tratado, eles têm a dizer, atenção, isto não se projeta no outro lado. É só para o Atlântico. Isto é um parecer pedido pelos reis católicos. Portanto, alguém que dá um parecer a esclarecer a questão é que a questão existe. E, portanto, pela leitura dos pareceres, dá-se a entender que os reis católicos sabiam ou começavam a saber que havia realmente, mas não é que fosse uma reserva mental, mas algo que lhes tinha escapado. O que é curioso também, em proveito, em abono da ideia da projeção da linha, do antimeridiano, é que o Ferrer, ao mesmo tempo, tem uma série de considerantes técnicos, que eu não sou a pessoa mais competente para o fazer, eu trago aqui o mapa do Cerezo Martínez, onde ele ilustra com este esquema, ali segundo a projeção de Ferrer, onde se mostra, e nós hoje sabemos, que Ferrer conseguiu, por trigonometria, por cálculo geométrico, traçar uma linha relativamente correta do meridiano, de um semimeridiano no Atlântico, que obviamente permitia a projeção. E a projeção do meridiano da linha de Ferrer, efetivamente, vai cair ali, não é? Estamos ali na Ásia. Portanto, mais ou menos onde a linha veio cair depois nas negociações de Saragossa. Portanto, isto vem reforçar a ideia que, primeiro, que os espanhóis se aperceberam que alguma coisa estaria a correr mal e apressaram-se a pedir uma interpretação. Colombo também ajudou, em termos menos razoáveis, e, tecnicamente, era possível a projeção. Bom, portanto, chegamos a Gama e depois, como é que nós sabemos que a linha, efetivamente, que eles a fizeram? Nós não sabemos onde é que ela calhava, eu suponho. Mas como é que nós sabemos que há uma linha? Primeiro, porque há um documento de Dom Manuel, 1505, onde fala nos nossos marcos. Marcos, todos nós sabemos, que são marcos, os espanhóis chamam-lhes morrones, a morronar, que é dividir, e os nossos são os marcos, tal exatamente como se usa na agricultura ou no mundo rural, são os marcos de divisão. Isto é uma tradição que vem do tempo dos romanos. Marcavam-se os limes de Roma com marcos, os terrenos também. E, aliás, o termo marco já existe precisamente num documento de Afonso V, onde se fala nos marcos por causa da delimitação de Alcáçovas. Portanto, é indiscutível que a alusão, que eu falarei rapidamente a propósito de 1505, não há dúvida que em 1505 já existia. Eu arrisco a dizer que a primeira representação, ou pelo menos a primeira sugestão da linha divisiva está, eu vou rapidamente, está aqui no mapa de Cantino. Não está óbvia, obviamente Tordesilhas está óbvia, mas o que desperta a atenção é
se repararem, há duas menções aos oceanos. Há uma aqui, que está aqui, o Oceano Ocidental, não é? Aqui assim, ali, aqui em cima. E deste lado, há uma expressão que não diz Oceano Oriental, diz Oceanos Occi-Orientalis, Occidente-Orientalis. Ou seja, um ponto de junção de dois mares. O Oceano Oriental e o Oceano Ocidental. Porque está aqui uma expressão, uma frase que diz Oceano Oriental, Oceano Ocidental. E na vertical, a menção Oceano Occidental. Digamos, um ponto de encontro dos dois oceanos. Que me parece sugerir precisamente uma noção aproximada, tanto quanto permitia os conhecimentos geográficos portugueses, em 1502, estamos em 1502, Cantino está em 1502, mas que me parece sugerir, não faria nenhum sentido estar a ter uma terceira definição mista, digamos assim, a par das outras. Uma ocidental, uma oriental e um occido-orientalis. Na vertical, que é o que me parece das coisas mais interessantes, que aliás obedece à mesma lógica da menção a Tordesilhas na vertical, não é? As linhas. Pois. Portanto, não há outra explicação que não fosse uma sugestão que são do ponto de junção de dois oceanos. Isto torna-se mais curioso se nós compararmos um mapa. Isto. Eu sei, é a máquina do café. Estou a par dos segredos tecnológicos da Academia de Madrid. Se nós compararmos este mapa, portanto, eu ponho o outro outra vez, peço-vos a atenção para este aspecto, obviamente que está aqui representado, nada neste momento, está aqui representado uma Ásia, a Índia estaria aqui, é uma sobre-representação da Ásia Sueste, não é? Está ali, enfim, coisas aqui um bocadinho aumentadas, aqui será já a costa da China, 1502, pelo menos já se sabia, este corresponderá a informações. Quem estudou o mapa de Cantino sabe isso perfeitamente. Já consagra informações que são colhidas precisamente a quando da viagem do Gama, de 1500 para 502. Isto já é tudo baseado nisso. Ainda nem ninguém tinha chegado àquele lado, não é? Mas se nós pegarmos no mapa de o Kunstmann 4, que é dos Reineis, em 1519, se nós atentarmos aqui, vemos que precisamente no ponto, mais ou menos no ponto onde passa a linha do Oceano Occido-Orientalis, está uma bandeira, um pendão português. Ao menos está ali, porque neste momento o Jorge Álvares já tinha posto o padrão na costa de Cantão. Mas, de facto, se nós olharmos para esta secção aqui, que se assemelha, enfim, é 17 anos posterior a Cantino, mas que sugere, isto aqui realmente não deixa nos sugerir o que está aqui. Não é? Sobretudo esta linha vertical. Portanto, isto é uma das coisas. Depois o que se passa em 1500, tem que me apressar, tenho que passar rapidamente por cima da junta. Em 1505, o que é que se passa? 1505 é um documento que são instruções de Dom Francisco de Almeida, não são as instruções, são instruções posteriores, onde Dom Manuel, resumidamente, diz: nós sabemos que os espanhóis estão a preparar uma armada que põe em causa os nossos marcos, porque está a apontar a Malaca. Isto é 1505. Ainda não tínhamos lá chegado, mas sabiam, obviamente, que existia Malaca. Quando ele diz, estão a atentar contra os nossos marcos, ou vão ofender os nossos marcos, obviamente que não pode ser senão uma linha que é considerada a nível das expectativas e das reclamações e dos portugueses entendem como são os seus direitos territoriais, conexo com a chegada à Índia. E, portanto, o que ele diz, obviamente os espanhóis não estão a chegar por onde mais tarde Solis tencionava chegar, pelo mar, pela rota do Cabo. Os espanhóis estão a chegar pelo outro lado, porque estamos em pleno momento da procura da rota através do Atlântico, através do continente americano. Que havia várias hipóteses, isso é um projeto que nós sabemos, portanto havia essa série de hipóteses, e portanto Dom Manuel, antes que eles cheguem por lá, apressem-se a conquistar Malaca, que é o que ele diz. Portanto, a conquista de Malaca é acelerada precisamente por este aviso de Dom Manuel. Portanto, não tenho dúvida nenhuma, e creio que é difícil de contestar, que já há uma linha operativa lá. Depois, mais tarde, há o tal momento de Solis, em 1513, salvo erro. Não, é um bocadinho mais tarde. Mas, de qualquer maneira, ainda estamos nos anos 10, onde
o rei católico diz, bom, então já que vocês estão com essas pretensões, eu vou mandar o Solis, que chega à ilha de Ceilão, vai fazer uma projeção de graus para o lado oriente e vai delimitar, ou vai tomar posse daquilo que é nosso. Ora, se ele está a dizer aquilo que é nosso, é porque do lado espanhol também existe a noção de uma linha. Portanto, a conflitualidade das linhas não surge nem em Saragossa e muito menos na Junta de Badajoz. Ela surge anteriormente, possivelmente não muitos anos depois da chegada do Gama, quando há precisamente de um lado e do outro a noção, a necessidade da marcação dessa linha. Professor, Eu sei, temos outro convidado. O Estevan é um colega, eu fiz as devidas homenagens, ele compreenderá, nem está a ouvir o que eu estou a dizer, portanto vou abusar da boa-fé dos espanhóis, como nós fizemos na Junta de Badajoz Alves. Portanto, o que se passa quando chega à Junta de Badajoz Alves, eu acho que aí discordo do professor muito respeitosamente, discordo do professor Luís de Albuquerque, do Dr. Graça Feijó, naquele célebre artigo, as posições de Dom João III na Junta de Badajoz Alves. Ele diz que Dom João III sumariamente tinha dúvidas. Eu acho que não tinham dúvidas nenhumas. Os portugueses não estavam nada interessados em discutir a questão, estavam interessados em discutir da posse e isso tudo, porque eles sabiam que havia a linha, só que não havia meios de o provar. Portanto, era uma discussão sem fim. Portanto, mais vale deixar o assunto dormir, empatar, deixá-los pensar que nós não sabemos que temos onde é que cai a linha e esperamos pela oportunidade que foi em Saragossa. Efetivamente. Depois o que se passa, isto é a última imagem, o que se passa é que vemos aqui, realmente a cartografia não desmente nem as linhas. Nós temos aqui a linha do Papa, salvo erro, peço desculpa, esta é o da Bula, a linha original da Bula, a linha de Saragossa e a linha de Tordesilhas. Portanto, foi uma conferência que eu fiz aqui já no ano passado sobre como é que se negociou a delimitação das Molucas. A proposta espanhola foi inicialmente um círculo à volta das Molucas. O problema era das Molucas, não era a questão da linha. Era proteger, era o empenho das Molucas. Dom Carlos V a proposta, faz-se uma bola à volta com 20 léguas. E Dom João III diz, não, eu não quero uma bola. Por que é que você não quer uma bola? Um círculo. Não é uma bola, é um círculo. Porque quer uma linha. Mas porquê é que você quer a linha? Porque é mais conveniente. Deixe lá fazer isso. Então, faça lá a linha. Depois João João III, um bocadinho mais tarde, diz, olha, afinal a linha não passa por ali, passa um bocadinho mais para a esquerda. Nós já sabemos por isso, foi o objeto dessa conferência, porque era de modo a apanhar a Ilha das Velas, que era um elemento, um ponto referencial concreto que se podia ser usado para os cálculos. Mas a verdade é que a linha negociada em Tordesilhas, em Saragossa, que não é um antimeridiano, é uma linha, né? Mas é muito próxima do antimeridiano. O antimeridiano de Tordesilhas estará... É este, não é? Este é o verdadeiro. Portanto, este é o que é estabelecido em Saragossa. Portanto, no fundo, o João III deve ter pensado, não me interessa, porque isto é uma discussão que nunca mais acaba, nós não podemos terminar concretamente as longitudes, mas eu sei que é assim e, portanto, vou arranjar maneira de consagrar a linha, porque o que eu quero é os efeitos. E assim foi. Isto praticamente até à negociação do Tratado de 1777, da questão do Sacramento, vigorou esta linha. Esta linha é assimilada a um antimeridiano, que não é, mas para todos os efeitos, é uma linha que corresponde à tradição mais interior. Muito obrigado. Excelentísimos señores, señor almirante, presidente de la Academia de Mariña, queridos cofrades, desde aquí un sentido saludo a los amigos presentes.
que hay varios y muy queridos, comenzando por la excelentísima señora doctora Manuela Mendonça, presidente de la Academia de la Historia, y otros queridos profesores y amigos que se han molestado a venir a estas horas de verano tan cálidas para escuchar mis breves apuntes. En 1991, con muchos menos kilos y con más cabellos y color en la cabeza, vine a exponer el memorial portugués que había descubierto, que formaba parte de las contranegociaciones de Tordesillas en 1494. Luego vino mi padre, un verdadero sabio, que lamentablemente ha fallecido hace 4 años y que también el querido y muy llorado almirante Rogério Oliveira aceptó en la Academia de Mariña como miembro. Me siguió a mí presentándose a otros congresos de esta insigne y magnífica institución, que casi podemos decir pues es pombalina, en cierta manera. Y yo ahora, después de escuchar la excelente disertación de mi colega, el doctor Saldaña, a quien felicito de veras desde aquí, yo también soy pro-corteasista. Yo a los hermanos Cortesao los venero, creo en la política de Segredo. Esto es importante decirlo desde el comienzo. Voy a aportar otras informaciones también que no son contradictorias. Depende de la interpretación. Yo creo que se implementan con la de mi colega don Antonio Saldaña. Hay un libro que escribió mi padre y que le había tomado años y yo le atribuyo a él la investigación plena, pero en cierta manera en los comienzos de ese trabajo fui coautor. Y se trata del predescubrimiento del Brasil en el año de tan temprano como de 1493. La teoría es que Francisco de Almeida, cuando fue enviado por don João con los 2 pilotos tomados en Belén a Cristóbal Colón, cuando voltó a Europa y paró en Lisboa, llegaron al Brasil y llegaron concretamente al Cabo de San Agustín y por eso la raya de Tordesillas. Porque la corona portuguesa sabía que habían tierras y habían llegado a conocer ese extremo oriental de América del Sur. La política de Segredo, ya sabéis, como todas las grandes potencias de la humanidad hasta el día de hoy, hay secretos que afectan a la seguridad, hoy diríamos seguridad nacional. En el siglo XV también. Y los portugueses tenían no solamente los mejores nautas, sino el mejor servicio secreto de información en Europa. Tenían el dinero para pagarlo. La riqueza precisamente del negocio de la costa africana y además las grandes esperanzas de alcanzar, siguiendo la costa africana hacia el sur, la India, permitían no solamente a Portugal poder armar barcos, sino también tener una información que otras potencias no tenían. Sabemos, por ejemplo, que en Tordesillas los espías y castellanos, agentes dobles, que trabajaban para don João, le informaban cada día de las reuniones que hacían los castellanos.
De tal manera, dice el padre Las Casas, que recoge las rabietas de Colón, cuando los castellanos ofrecían un punto en la negociación de Tordesillas, los portugueses ya tenían preparada la respuesta. Y eso era increíble. Uno de esos espías fue el arzobispo de Santiago, que tengo un trabajo que tengo sin terminar sobre eso. El libro de mi padre sobre el predescubrimiento del Brasil, creo que es importante publicarlo. Está escrito en castellano. Yo le estoy poniendo las notas porque mi padre falleció sin completarlas. Pero desde aquí pido ayuda tanto a la Academia de Mariña como a la Academia de la Historia Portuguesa, porque creo que ese libro es fundamental para probar un predescubrimiento del Brasil en esas fechas tan tempranas. Y que por la política del segredo y de la negociación con Castilla y del interés de llegar a un acuerdo y no terminar en armas, porque Castilla no podía enfrentarse a Portugal económica y humanamente en aquel momento, pues eso se mantuvo como un secreto. Pero fijaos, la raya de Tordesillas, que pasa por Pernambuco, por el Cabo de San Agustín, eso es por algo. Eso no es una casualidad. No es una raya que vaya por el agua, un agua que no sirve para nada. Va por un continente y eso permite la expansión. Y luego mi padre siguió sus investigaciones y alcanza que el viaje exploró parte de la costa de la Guayana y de las islas fronteras a Venezuela. Pero eso lo dejo para el futuro. Ahora voy a hablar de lo que tenía que hablar. Del antimeridiano voy a hablar relativamente poco. Primero os quiero decir que, lógicamente, en 1494, lo que los portugueses conocían del Índico era escaso. Es verdad lo que los Colón decían, y Hernando Colón argumentaba repitiendo a su padre y al Memorial de la Mejorada de 1497, es verdad que los portugueses no habían alcanzado todavía la India, pero había ocurrido el desastre de Sofala en la costa de Mozambique, ya habían entrado en aguas del Índico y tenían informaciones de los naturales del camino hacia la India con certeza. Entonces, por un lado encontramos que sí, no habían llegado los portugueses a la India, pero sí habían entrado en el Océano Índico. Y hay una cosa interesante aquí. Los españoles, los castellanos, por cierto, yo vivo en España, tengo el pasaporte español, pero tengo el pasaporte ecuatoriano. Mi madre es ecuatoriana y es descendiente de la última, eso para los genealogistas, pero eso no me dice nada porque eso es para Mendel más que nada. Mi madre desciende directamente de Alejandro VI, de la última rama que queda hoy con vida, que llevan el apellido Borja por línea de varón. En España todos descienden por vía femenina. Hay muchos descendientes de Alejandro VI vía Francisco de Borja. Pero eso es una anécdota que no tiene nada de importancia, por lo menos para mí. Lo que sí quiero decir es que sí vengo como español, pero vengo como científico, como cientista. No vengo a dar un alarde patriótico, sino vengo como historiador a buscar la verdad y a decir la verdad. No otra cosa. Así que, por favor, sí, vengo de España y soy español, pero también soy ecuatoriano, soy húngaro por mi padre, tengo también la nacionalidad húngara, y nací en San Juan de Puerto Rico. Yo, personalmente, me siento un puertorriqueño que vive en Europa y que está casado con una española y digamos que sí, es español. Pero eso no es un compromiso patriótico nacionalista. Yo soy historiador. En 1517,
lo siento. En 1497, cuando se iniciaba el tercer viaje colombino, 97-98, Colón en Centroamérica recibe información de mercaderes indígenas en Centroamérica, en la costa atlántica, de que detrás de las montañas de Costa Rica hay un mar enorme, extenso, detrás de esas montañas. Colón también guardaba sus secretos. Los guardó también respecto de las islas donde se encontraron perlas, luego en las costas de Venezuela, que no le contó a los reyes, y se guardaban muchos secretos, como este también, pero está en el diario, se puede ver en el diario. Ahora, en 1513, el rey católico envía una gran flota a lo que se llamaría más tarde Panamá, y entonces se llamaba Tierra Firme, luego Castilla del Oro, con Pedrarias Dávila. Pedrarias Dávila era un noble segoviano, de mucha confianza de los reyes católicos, y fue con una gran flota de gente armada. Eso causó la preocupación de los portugueses, que en 1412 sabían de que se estaba armando una gran flota para las Indias, y entonces, amigos, ocurre algo increíble. El embajador de Portugal le escribe a don Manuel lo siguiente, este documento está en Fernández de Navarrete. Le dice, y como cosa así manifiesta, cuando en la dicha capitulación se hace memoria de la pasada, que ha de quedar libre para las naos de España, dice que para ir a su conquista habían de pasar por mares que quedan por el rey de Portugal. Por cierto, escuchad, se sigue que no hablaban en los mares de Calicut o de la especería, sino aquellos que estaban en España y nuestras Indias. Esto es proveniente del parecer de Hernando Colón, Y decía Hernando Colón, es a saber que los que caen confinan con la dicha línea, y que todo lo dicho sea el verdadero entendimiento y la intención de los católicos reyes, el mismo rey don Juan de Portugal, con quien se tomó el asiento de Tordesillas, se manifiesta porque desde entonces en adelante, nunca en vida del dicho rey don Juan, portugueses pasaron y navegaron al oriente del dicho Cabo de Buena Esperanza. Yo he hecho referencia a un documento del embajador portugués Juan Méndez de Vasconcelos, que data de septiembre de 1512 y que está publicado, que dice lo siguiente. Cuanto a armada que se faz per a Malaca, eu le tiña falado nisto, al rei Fernando el Católico, nisto há 3 días, como adiante de rei, e agora le li o que nesta carta de vos alteza viña sobre iso. E ele me respondió o que me já tiña respondido, que a armada não vai a Malaca, sendo a descubrir e saber o de quá, e que ainda que fosse tal leve e tal apaixonado, e tal como le dizia, que não usaria facer cousa que não devese, porque le custaria a cabeza, e a isto le tiña eu já dito, pouca paga aquela seria do mal que ele podia facer, e tornou-me a decir que ele não iria só nem por principal, e que estivesse vos alteza muito certo, vos alteza el venturoso, muito certo que por sua vontade não se tocaria em vossas demarcações,
E a isto estaba respondido con a mesma carta, e que na Casa de Contratação de Sevilla, o principal capítulo que había para os que iao da Armada ou a descubrir era não tocasen en ninguna cousa de Vossa Alteza, e que o que me dissera do desejo que tiña de ser de marcar todo, de maneira que nunca Castela e Portugal tivesen nun debate. Me tornaba agora a decir que eu se escrevese a Vossa Alteza, que Vossa Alteza cuidase con algún camiño para como isto se podese facer, e que ele por súa parte o cuidaría, e que folgaría moito de se achar porque le por ser vello debía de viver poucos días, e que neses esperaba en Deus que nunca houvese rompimento, mas que iría moito descansado se ficase todo tal claro que seus netos e todos os que dele viviesen e não tivesen nunca causa de romper e que con isto folgaría moito. Es decir, que ya en 1512 se estaba en la corte castellana pensando en la necesidad de una nueva demarcación, un nuevo acuerdo de demarcación que desarrollara Tordesillas, que no se había podido desarrollar porque la técnica lo impedía, no se podían poner mojones o marcos en la mar y además ainda no había una situación que llevase a reunir una junta de novo. Mas ¿a dónde iba esa armada que los portugueses creían que los castellanos enviaban a Malaca en 1512? Era armada que iba a Panamá, armada con Arias Dávila, que foi o único que foi nombrado virrey, teniente general, que es un cargo equivalente a virrey en Castilla, en Castela, y Pedrarias va en 1513 con esa poderosa armada, con mucha gente de guerra. Ese mismo año, oficialmente, porque ya lo sabían, Vasco de Gama toma posesión del Pacífico y hay que esperar hasta el 1517, para que el gobernador Pedrarias Dávila, he dicho 17, sí, fundase la ciudad de Panamá, que es la primera ciudad cristiana en el Pacífico, fundada por cristianos. Y el rey católico que muere en 1516 lo sabe, Fernando sabe que ahí hay un espacio de agua salada inmenso. Ellos saben, ya sabían desde el tercer viaje de Colón, de que había otra mar enorme hacia el oeste y que no comunicaba con el Caribe, porque Colón había seguido Centroamérica hasta abajo, la había recorrido toda, desde Honduras hasta Panamá, y seguía todavía por las Antillas Menores para arriba. El caso es que nosotros podemos tener la certeza que los españoles sí sabían que había un mundo nuevo incomunicado por tierra con Asia, y que por lo tanto, como dice este texto que he leído tan mal en portugués, ¿verdad?, del embajador João Mendes de Vasconcelos en Castela, del año fechado en septiembre de 1512, era necesario una nueva demarcación. El tema era hacerlo, y el tema era de voluntad. Yo voy a explicar por qué en 1524, tengo una papelería aquí muy desordenada, perdónenme, soy una persona un tanto caótica. Hay unas fechas que tenemos que tener claras. En 1519 se realiza la capitulación de Magallanes en Valladolid.
Magallanes en las negociaciones, y eso lo he publicado, sostiene que es necesario cambiar o crear una nueva Casa de la Contratación en La Coruña para evitar la costa portuguesa, para evitar problemas con los portugueses y para centralizar toda la especería que le planeaba encontrar en la ciudad de La Coruña. Y que La Coruña quedaba más cerca de Flandes y de los mercados germanos de la especería y que por lo tanto iba a ser más beneficioso. Eso, diríamos, era revolucionario y afectaba a mucha gente en Castilla. Todo el comercio andaluz de Sevilla, sí, es bien cierto, pero también la política que llevaba a cabo desde tiempos de Colón, un contrario a Colón, pero un hombre indispensable para estudiar, Juan Rodríguez de Fonseca, que fue primero obispo de Palencia y luego de Burgos. Ese hombre, con don Álvaro de Portugal, son las dos personas, Álvaro de Braganza, como le llamáis vosotros, las personas fundamentales para la creación en Sevilla de la Casa de Contratación. Don Álvaro tenía muchas razones. Don Álvaro era, entre otras cosas, alcaide de los reales alcázares, de las reales atarazanas de Segovia, de Sevilla y de los alcázares de Sevilla. Estaba en tratos con los genoveses y era amigo de Colón. Había ayudado a Colón en sus negociaciones respecto de una pequeña cantidad que estaba en discusión desde las capitulaciones de Santa Fe. Y era el presidente del Consejo de Isabel la Católica, Álvaro de Portugal, el gran olvidado en Castilla. Claro, no era castellano, eso les molesta a los españoles. Era el hermano de don Fernando, duque de Braganza. Y no os voy a entretener porque aquí hay genealogistas y grandes especialistas en el público, comenzando con doña Manuela Mendonza. En 1520 al 1521 ocurren las comunidades de Castilla, la más grave rebelión del reinado de Carlos I, V de Alemania, y que casi le causa realmente el perder la corona de Castilla, que le hubiera llevado a no poder mantener la corona imperial, porque los dineros con que se pagó la corona imperial eran todos castellanos, y luego no hubiera podido ser señor de México, ni tampoco señor de gran parte de América del Sur, del poderoso imperio inca del Tahuantinsuyo. Así que Carlos, años después, le hizo la confianza a uno de los cronistas, a Mújica, creo, que es uno de sus cronistas sevillanos, de que aquel había sido la peor de todas las rebeldías que él había sufrido. Claro, era un mozo de 20 años, él había nacido en 1500, era manipulable, no hablaba español, no le interesaba España, solo buscaba las chicas y además el buen vino y la buena cerveza, vivía despreocupado y los asuntos de Estado lo llevaban los llamados flamencos, que eran todos nobles borgoñones, como de Croix, por ejemplo, el señor de Chevres u otros. Esto hay que añadir a otra cosa. En 1522, María Pacheco, la viuda de Padilla, el gran capitán comunero de Toledo, huye a Portugal y bajo la protección de los reyes de Portugal. Y aquí, a pesar que Carlos, que es pariente próximo de don João Terço, y su tía es la reina de Portugal, pues a pesar de eso, el rey de Portugal no entrega a doña María de Padilla nunca, a doña María de Pacheco, la viuda de Padilla, la que sostuvo en Toledo, en el Alcázar, las comunidades como último enclave. En 1522 regresa Juan Sebastián Elcano
con toda esa cantidad de clavo, de nuez moscada y pimienta que todos ya sabéis, con el tesoro del viaje del Maluco, y de pronto recupera la sonrisa Carlos. En 1522 Cortés envió 3 carabelas de regalos al emperador con el tesoro de Moctezuma, tesoro que vio Albrecht Dürer, el gran artista, en la corte en Flandes, y se quedó asustado de la belleza de las filigranas de oro y de plata, de la belleza de las esmeraldas que habían, del tesoro de plumas y también de huesos de gigantes que trajeron desde México y que formaban parte del tesoro de Moctezuma, probablemente huesos de mamut o de dinosaurios, pero que Moctezuma creía que eran huesos de dioses gigantes. Y de esos 3 barcos que envía Cortés, solamente uno llegó a Sevilla, que es el que envía Fonseca, el obispo de Palencia, que lo envía a Flandes y que causa el asombro de toda la corte, entre otros de Durero, que estaba allí pidiendo que le renovaran una paga, porque Maximiliano, el emperador anterior, el abuelo de Carlos, le pagaba una asignación y había muerto. Y por eso estaba en la corte. Y entonces Carlos se dio cuenta de la importancia de las Indias, de que aquello no eran 4 indios desnudos, con unas pepitas de oro. Aquello era un mundo complejo, con poderosos imperios, con imperios como el que había encontrado Cortés, de civilizaciones que construían en piedra y que tenían alfabetos y que tenían también papel, llevaban impuestos escritos y sabían de astronomía y astrología. Todo aquello, y de ingeniería, lógicamente, todo aquello impactó mucho y cambió la visión del rey respecto de España, esa, como decía Erasmo, esa tierra de judíos y moros, la cambió gracias, en parte, a ese tesoro del único barco que se salva del tesoro de Cortés. En 1500, en ese año 23, el año siguiente, el capitán que estaba español, capitán Ávila, que era el que llevaba las 3 carabelas y que lo habían prendido los corsarios franceses, por eso solo llegó una a Sevilla, las otras 2 la capturaron los corsarios franceses. Desde su cárcel en Normandía consigue enviar a Carlos la 3ª carta de Cortés, en que Cortés explica cómo ha conquistado Tenochtitlan. Y, amigos, a la misma vez, ¿qué pasó con la carga y los tesoros de Moctezuma de los otros 2 barcos que los corsarios franceses tomaron? Terminaron en el Loira, en manos de Francisco I. Y Francisco I no se lo podía creer. Y sabía que si Carlos se hacía señor de un territorio tan rico, la vida de Francia y sus ambiciones al milanesado, la supuesta herencia de su madre, la madre de Francisco I de Francia era una Visconti, sería imposible recuperar jamás y muchas otras cosas. Entonces, antes de llamar al turco, al sultán, que luego hizo el traidor, aquel de la cristiandad, en 1530, Francisco, pues lo primero que se le ocurre es organizar corsarios para que partan desde Normandía, para saquear todo lo que se mueva en torno a las Azores y al continente. Y fue precisamente cerca de las Azores donde se habían tomado las 2 carabelas con los tesoros de Moctezuma, que ya he dicho, solo se salvó una. Pero eso también trajo la protesta de los embajadores de Carlos en Francia. Y la protesta era de que tanto las bulas alejandrinas, como especialmente las llamadas bulas intercetera, como especialmente el Tratado de Tordesillas, sostenido solo
sin intervención del papado entre Castilla y España y Portugal, hacían que esas riquezas fueran suyas, indiscutiblemente, y que la navegación en esas aguas era compartida por España y Portugal. Y esto molestó mucho a Francisco. Francisco, entonces, en 1522, envía una embajada al Papa y dice: ¿cómo es posible? ¿En qué parte del testamento de Adán está que Portugal y España sean los señores del mar océano y de las riquezas de las Indias? Todo esto es previo a 1524. Todo esto os hace ver cómo es necesario un acuerdo que, como decía 1513, en 1512, como decía el embajador Vasconcelos, el rey Fernando le había dicho que él quería hacer una demarcación ya definitiva para que sus nietos en Castilla y Portugal nunca peleasen y que haya paz entre los reinos por siempre. Bueno, pues ante esta situación, Carlos reacciona. Y ya en tiempos de Don Manuel, en 1520, se habían iniciado lentamente las negociaciones para el matrimonio de la infanta Isabel, la futura emperatriz Isabel de Portugal. En aquel año, según sabemos por la crónica de Damián de Goes, que también ha estudiado Manuela Mendoza aquí presente, pues el rey Venturoso, mientras recibía a los comuneros que le ofrecían la corona de Castilla, diciéndole: somos un solo pueblo, nuestros reyes han sido vuestros reyes y nuestros intereses son los vuestros, estaba ayudando en secreto a Carlos, o mejor dicho, al virrey que Carlos había dejado en 1520 en Castilla, cuando había ido a Flandes a recibir la corona imperial. Y esto es del alzamiento comunero. Y precisamente, con permiso, eso significa que las comunidades de Castilla fueron aplastados por el dinero portugués, por los cruceros portugueses dados al virrey de Carlos V, Adriano de Utrecht, el futuro emperador. Si no, no hubiera sido posible. En 1525 existe el acuerdo para el matrimonio formal público de doña Isabel con Carlos, y en 1526, en enero, la joven princesa, la bellísima doña Isabel, cruza la raya y entra en Badajoz con un gran séquito de nobles, entre otros el duque de Braganza. Y en 1529 el Tratado de Zaragoza. Pero yo en este trabajo, que espero que podáis leer, espero que se publique, he estudiado también los miembros y he dado una pequeña biografía de los miembros de la representación castellana en Badajoz. La mayoría de ellos no sabían de cosmografía, eran teólogos, eran juristas, grandes jueces, es decir, no tenían tampoco la capacidad, quitando a dos o tres, como el maestro Alcaraz, no Carlos Alcaraz, sino otro, que se llamaba maestro Alcaraz, para negociar con Portugal. Portugal sabía, estaba adelantada, sabía todo lo que había que decir y hacer para conjugar una posible guerra, para evitarla, para conseguir no solo un matrimonio beneficioso, sino conseguir la demarcación definitiva. ¿Por qué? Porque en ese momento a Carlos le interesaba que hubiera una demarcación definitiva, porque los franceses estaban practicando el corso en el Atlántico, impedían el comercio, no solamente de Castilla, de España, sino de Portugal también. Y había un interés común de hacer un frente que se hizo, y que, como sabéis, la diplomacia española de Carlos es también la diplomacia de Portugal, porque cuando se trata de corso en el mar,
el embajador de España lucha por los intereses de ambas potencias. Bueno, he hablado demasiado. Tem 5 minutos. 6 minutos. 5. Bueno, soy muy afortunado, soy venturoso. Así que hace 500 años de la celebración de la Junta de Badajoz, en este mundo cambiante, entonces como hoy, los estados competidores luchan por demarcar sus aguas, como hoy ocurre en la mar de China, por ejemplo, entre China y Filipinas, y cada día recibimos una terrible noticia sobre las ambiciones militares y nautas de la Marina china en ese espacio. Y también ocurrió entonces, hace 500 años, otras potencias buscaban lograr el monopolio de la especería, no solamente Portugal y España. Y la aportación que hago es que hay una necesidad para las conferencias de Badajoz, para la Junta. Ya no se trata de quién va a terminar ganando más, sino que existe la necesidad estratégica, militar y comercial de llegar a acuerdos. Poco a poco llegar a acuerdos permanentes, como decía en 1517 Fernando al embajador de Portugal en Castilla, para evitar no solamente la guerra entre portugueses y castellanos, sino para favorecer la construcción de los primeros imperios coloniales de la Europa moderna. Así que puedo seguir hablando y tengo muchas cosas que contar, pero me temo que no vais a tener paciencia con el llamado profesor español. Gracias.